Bom, as emoções fazem parte da nossa vida, certo? Tanto nós adultos como os nossos filhos, crianças ou adolescentes sentem emoções. E muitas vezes nós adultos temos uma certa dificuldade em lidar com as emoções dos nossos filhos. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar com a tristeza quando a minha filha está triste. A tristeza para mim me pega, né? É algo que eu fico assim, nossa, o que será que eu posso fazer? O que será que aconteceu? Algo que pega em mim. Mas a tristeza, o medo, a raiva, a alegria, o amor, a frustração e tantas outras emoções fazem parte da nossa vida. E são saudáveis num certo ponto, né? Até um certo ponto, porque a gente precisa aprender a lidar com elas para poder avançar no nosso processo. E o que é esse avançar no nosso processo? É o que a gente chama de autorregulação. Então, quando eu consigo regular uma emoção de raiva, por exemplo, eu consigo entender que eu tô sentindo a raiva, que a raiva tá aqui, mas eu consigo pensar o que eu posso fazer com essa raiva. Muitas vezes na vida nós temos gatilhos, e isso na relação pais e filhos é muito comum. Algo que o meu filho faz que dá em mim uma sensação assim na minha barriga, um gatilho para eu explodir, né? Quem nunca teve isso? Quem nunca surtou, né? Numa situação, numa relação com os filhos? Isso a gente passa. Mas o que é? Qual é o nosso desafio? É conseguir perceber que a gente tem gatilhos e que a gente, antes de surtar, pode pausar. Então, essa pausa, esse contar até 10, que muitas vezes a gente fala, essa pausa positiva, esse falar, olha, filho, eu não posso conversar com você agora sobre isso porque eu tô muito nervosa. Eu quero esperar um pouco, eu vou conversar sobre isso depois. Isso é uma autorregulação. Quando a gente faz isso, a gente ensina os nossos filhos a fazerem a mesma coisa. Porque existem estudos que quando o cérebro está inundado de estresse, o sistema límbico, que é o sistema das emoções, ele inunda o córtex pré-frontal, que é essa parte nossa da frente do cérebro, que é a parte responsável pelas tomadas de decisões, é a parte racional, pelo planejamento, por tudo mais racional. Quando o sistema límbico invade isso, a gente não consegue pensar a partir do cérebro racional. A gente pensa a partir do cérebro primitivo. E quando a gente está nesse estado do cérebro primitivo, a gente age e tem atitudes que muitas vezes a gente se arrepende depois. Então, palavras que são faladas e que depois a gente se arrepende, atitudes que são tomadas e que depois a gente se arrepende. Porque a gente não está totalmente na razão. A gente está inundado pelo estresse. Não é? Acho que todo mundo já passou por situações assim. E como a gente ensina os nossos filhos a regularem essas emoções? É regulando as nossas próprias emoções. É entendendo que é normal sentir raiva, é normal sentir tristeza, é normal sentir alegria, amor, são emoções muito bem-vindas. É normal sentir essas emoções, mas o que eu faço a partir disso é o que eu preciso pensar. Então, se eu tô com muita raiva num determinado momento, eu vou agir a partir dessa raiva ou eu posso parar um pouco, me recompor, voltar para o centro e daí sim pensar em algo que eu possa fazer. Quando eu faço isso na educação com os meus filhos, eu estou ensinando pelo exemplo o que eles podem fazer quando eles se depararem com uma situação desse tipo, né? É um aprendizado, é um processo, é um caminho de evolução, tanto para a gente quanto para os nossos filhos. E eu acredito que é um caminho de luz. Espero que todos possam ter aproveitado um pouquinho esse vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a semana que vem. Um beijo grande e boa sorte!